Capítulo 11 O segredo de Lourenço. Lourenço Ventura era claramente um espírito bastante enfermo. Vivia supliciado pelos próprios pensamentos, além de um segredo que lhe mortificava a consciência. Periodicamente, fazia viagens secretas sem que ninguém o acompanhasse. Mesmo quando os bajuladores dele se aproximavam, preparando a liteira e as medalhas nobiliárquicas, ele recusava-os de pronto. Sempre mal-humorado e orgulhoso, o semblante do malfeitor aos poucos se transfigurava. Lourenço entristecia-se. O déspota também possuía coração. Vez por outra, saía da sua região de trevas e seus olhos perdiam-se no infinito. Alguma coisa o tocava. Procurava os lugares ermos, a fim de refletir sobre si mesmo. Sua consciência transformou-se numa tela cinematográfica, e os principais acontecimentos das suas existências mais recentes projetavam-se como a saltar de um inconsciente profundo. Sozinho, isolado, Lourenço chorou. Logo o pranto tornou-se ira, e a sanha afogou-se num soluço de fogo, que o êmulo do bem sufocava, comprimindo o peito com as mãos. Dali, ele caminhou durante horas. Não trazia a capa púrpura, muito menos o séquito de servidores. Carregava consigo o peso da consciência. Absorto nas próprias emoções, nem se deu conta de que chegara ao destino de sua viagem, seguido oculta ardilosa e silenciosamente por Agenor, seu subordinado. No plano material, imensa favela apresentou-se. Abordado pelas entidades inferiores, ligadas a alguns homens perversos que imaginavam dominar aquela região, reconhecendo a figura austera do chefe das trevas, os guardas autorizaram a incursão de Lourenço. Da mesma maneira, minutos depois, Agenor não teve dificuldades para entrar, após ligeira conversação, apresentando a insígnia que o identificava como servo dileto de Ventura. O inimigo da paz deambulou pelas ruas estreitas da cidade de Madeira por cerca de 30 minutos. Estacou, então, diante de uma choupana assustadoramente miserável. Não havia a menor condição de higiene, todos os recursos de saneamento básico ali eram inexistentes. Passeou os olhos pela tosca construção e ouviu, de dentro do barraco, gritos terríveis. Provinham do casal residente que se atracava em violência. Ele desejou arrombar a porta, avançar para dentro, mas se conteve por alguma razão. Então, pôde ouvir. — Eu não suporto mais. Você pariu e está criando um monstro. Joga esta besta em alguma vala e nos livraremos desta criatura medonha. Veja, ele nos enche de embaraço e repugnância. Parece um suíno mal cheiroso. De fora, Ventura escutou o barulho das pancadas e o choro desesperador de uma criança. Cheio de ansiedade, transpassou a porta com violência e, encarando o homem bruto que agredia o menino, esmurrou-o direcionando densos fluidos, com os quais conseguiu provocar um mal repentino no agressor físico, fazendo-o cair atordoado. A mãe do menino, em vez de socorrer o próprio rebento, foi amparar o rufião que a maltratava periodicamente. Após o equilíbrio do bárbaro, o casal retirou-se deixando o deficiente sozinho e aos prantos. Abraçaram-se temerosos e espantados, como se a criança fosse a encarnação de alguma entidade diabólica e detentora de forças misteriosas. Era inacreditável. Lourenço Ventura ajoelhou-se ao lado da criatura disforme e igualmente chorou. Do lado de fora, pelas frestas da miserável construção, Agenor acompanhava tudo de maneira estarrecida.
porque não conseguia sopitar a curiosidade, resolveu apresentar-se, esforçando-se para não rir, desejando contar para o mundo todo que o tão valente Lourenço Ventura chorava e, tomando coragem, entrou. Ao vê-lo, o chefe imediatamente se levantou, exprobando-o. — Cão infame! Segue-me! Por qual motivo? Quem o autorizou? Maldito! Quer perscrutar meu mundo íntimo? Deseja fazer uma campanha de difamação, espalhando pelos 4 cantos os meus sofrimentos? E, aproximando-se com violência, esbofeteou várias vezes o subalterno, no que foi esclarecido nervosamente pelo agredido. — Não, senhor. Julguei que poderia ser útil aos seus propósitos. Sabe que pode confiar em mim. Perdoe-me. E, desejando mostrar ao mestre que de fato era fiel, propôs, julgando ser prestativo. — Quer que eu acabe com esta criatura horrenda, com este filho de Beelzebu, com esta coisa que deve ter saído dos infernos? — Ora, interrompeu o mandante afastando o servo com energia. — Cale-se! E, aproximando-se, estendeu uma das mãos sobre a cabeça gigante da criança, afagou-a com ternura e continuou. — Ele não é um monstro. — Como não, senhor? É quase uma fera bestial. Lourenço estava tão insano que, no desejo de defender o pequeno, revelou num ímpeto seu grande segredo. — Cale-se de uma vez por todas! Meu filho não é um monstro! — Filho? — gritou Agenor espantado. — Este é o seu filho? Repentinamente, aquele homem duro e severo desapareceu, dando lugar à imagem de um pai cujo coração parecia varado por uma espada. Aquela criança era a reencarnação de Dante Ventura, filho de Lourenço Ventura. Na nova existência, o espírito, gravemente comprometido com as leis divinas, ocupava um corpo inteiramente desmedido. A cabeça agigantava-se com a hidrocefalia, os olhos quase lhe saltavam das órbitas, os dentes desproporcionais e pontiagudos saíam da cavidade bucal à maneira de garras contorcidas. O corpo diminuto, subnutrido, tomado periodicamente por violentas convulsões, imprimiam-lhe uma aparência de horror. As pernas fracas, tortas e os braços paralisados retiravam-lhe qualquer tentativa de locomoção. E a severa deficiência mental impedia-o de comunicar-se claramente com o mundo exterior. O tirano, ajoelhado, abriu os braços e acolheu o menino. A criança, que contava cerca de 7 anos de idade, não falava, pronunciava apenas sons guturais. Captando a presença de Ventura, percebendo-lhe os fluidos negativos, sentia-se mal, repudiando a presença do pai. Agenor não resistiu, vendo o líder das sombras naquelas condições, arriscou uma pergunta. — Senhor, como Dante foi parar aí, neste corpo, se todos sabemos que ele é o seu grande general e foi enviado a terras distantes para organizar suas hostes? Como que tomado por 1000 ferroadas, aquela pergunta lhe fez rememorar todo o processo de dor. Porque as lágrimas caíam em abundância, ele não conseguiu esbravecer e, pela primeira vez, como se precisasse desabafar, abrir o coração para alguém, narrou o seu drama. — Agenor, você não conhece as leis terríveis que nos envolvem. Meu filho não está em outras paragens. Inventei essa mentira para justificar sua ausência. Dante era a felicidade da minha vida. Juntos desfrutamos de riquezas e prazeres, até que a morte nos arrebatou, separando-nos. Quando assumi posição de relevância na administração das trevas, iniciei longa e exaustiva expedição para encontrá-lo, achando-o décadas depois, trabalhando como escravo numa das milícias infernais daqueles que nos comandam as atitudes.
Foi preciso trocar favores, cooperar em outros processos obsessivos, suportar chacotas e humilhações para que ele fosse liberado. Assim que consegui, ladeamos no serviço das trevas, formamos uma dupla imbatível. E quando, pelo nosso esforço, dominamos as regiões que você conhece, tornamo-nos invencíveis. Vieram então os títulos e nossa fama se espalhou por toda parte, até que meu menino se mantou a essa mulher que vimos sair daqui. Ele valorizava muito as práticas de estupro e as meretrizes, o que me enchia de orgulho. Certa vez, envolveu um homem encarnado, aproveitou-se do desequilíbrio sexual do rapaz, guiando-o na devassidão, enquanto Dante a ele se ligava, colhendo-lhe as sensações. Aí, o inesperado aconteceu. Como se estivesse ébrio de prazer, não se afastou da moça em plena atuação do meretrício, ligou-se mais intensamente à jovem. E, antes que eu pudesse adverti-lo, as leis automáticas da reencarnação o sugaram para o útero dela no momento em que o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide. Quando fui avisado por um dos meus servos mais fiéis, já era tarde, o processo da reencarnação já se havia iniciado. Eu perdi o meu único e adorado filho. E o senhor não fez nada? Eu tentei, respondeu o tirano amargurado, fitando e acariciando ternamente o menino. Incentivei a infeliz às drogas e ao aborto, mas uma dessas igrejas intrometidas fez campanha contra essa prática justamente no auge do meu plano, neutralizando assim nossa influência, quando a ampararam oferecendo todos os recursos para o pré-natal. Então, numa segunda tentativa, ordenei às entidades cruéis que perseguissem essa devassa transformada em mãe do meu filho. Alguma coisa impedia a nossa atuação. A maldita fora envolvida por entidades luminosas que sustaram nossa atividade, e a meretriz, para minha desgraça, por meios inexplicáveis, sentiu-se animada à maternidade. Tentamos ainda derrubá-la, mas, na queda, a barriga foi salva. Meus comandados foram tão incompetentes que o máximo que conseguiram foi quebrar uma perna, colocando a criatura de repouso, o que de certa forma protegeu, limitando nossa atuação. Imaginamos então que poderíamos complicar o parto e, quando me dei conta, meu filho saiu do ventre dela, numa casa de prostituição. Notando o corpo que ele ocupava, odiei o cordeiro com todas as minhas forças. — Senhor, perguntou o servo, por que isso se deu? — Eu não sei, mas tenho percebido que os seguidores do filho do carpinteiro costumam torturar muitos dos nossos desta forma. Deve ser um castigo qualquer. Por isso, temos de estar alertas e lutar contra o absurdo do retorno à carne de qualquer modo. Lourenço chorou, enquanto Agenor permanecia boquiaberto. Ventura levantou-se, sacudiu violentamente o servo e, retomando a tirania, ordenou: guarde-se meu segredo e suma em silêncio. E o capataz, à semelhança de serviçal medroso, retirou-se num átimo. O chefe das empresas infernais aproximou-se do filho bem-amado, estendeu as mãos e, enquanto lágrimas funestas lhe brotavam em abundância dos olhos rubros, falou paternalmente: Dantinho, meu filho, por que você foi tão imprudente? Veja o que a reencarnação fez com você. Ah, quanto lhe quero bem, quanto minha alma sofre, vendo-lhe quase como um animal. Fale com seu pai. E, afogado em lágrimas, continuou com o peito arfante. Dorme, meu menino, para que eu possa pelo menos recebê-lo do lado de cá e ficar um pouco com você. Perturbado por dorida emoção, não coordenava as palavras,
afogando-se na amargura. Diga, meu querido, que sairá deste corpo e retornará para nossas empresas. Você me reconhece, não? Veja, sou o mesmo, não mudei nada. Os olhos do menino perdiam-se nas paredes frágeis do barraco, enquanto o corpo revestia-se de sujeira, servindo de morada aos insetos e aos vermes que o cortejavam. Embora percebesse a influência espiritual, não conseguia organizar o pensamento para expressar qualquer reação. Ventura ainda falava quando a porta foi aberta e, então, presenciou uma cena que jamais esqueceria. O filho amado chorava de fome, dor e medo. De retorno à casa, a meretriz e o explorador viram que o menino ainda pranteava, tamparam os ouvidos e começaram os dois a espancar a criança. Quando tudo acabou, Dante estava exausto, o sangue corria-lhe pelas narinas, enquanto os olhos lacrimejavam. Caído, retorcido, indefeso, a pequena criatura gemia, desmaiando logo depois, enquanto os tutores encarnados riam na companhia de drogas e bebidas alcoólicas. O casal, sob efeito das substâncias tóxicas e etílicas, de igual modo adormeceu. Ventura desejou matá-los, mas aguardava-os pelo desdobramento, a fim de recepcioná-los no plano espiritual e conduzi-los para regiões inferiores onde devolveria, em escala infinitamente pior, as torturas que impunham a Dante. Lourenço fora surpreendido por algo inusitado. Súbito, a palhoça encheu-se de luz. O espírito protetor do menino apresentou-se, aproximando-se do infante de maneira fraterna. Estendeu as mãos suaves sobre o pequeno e o seu magnetismo elevado aliviou as dores do padecente. O tutor espiritual cooperou no desdobramento do filho de Lourenço, acolhendo-o em espírito, parcialmente liberto do vaso físico, conchegando-o com afeto. Ventura permaneceu estarrecido diante dos novos acontecimentos. O benfeitor fitou-o fraterna e demoradamente, dirigindo-lhe as seguintes palavras. Meu caro, eis a misericórdia divina visitando o filho do teu coração. Saiba que para Deus não existem excluídos e que todos vivem e deverão ter as mesmas oportunidades. Pensas que o retorno do teu menino tenha sido um acidente, uma obra do acaso? Enganas-te. Ainda desconheces muitos dos mecanismos de Deus para conduzir os filhos desviados ao crescimento espiritual. Dentro das leis gerais que regem o universo moral de cada um de nós, já estava previsto o retorno do teu menino. Para ele, esta reencarnação será de grande valia. Valia? Interrompeu o tirano. Como pode um corpo deste, e uma situação familiar como esta, levar alguém ao progresso? A propósito, já que é o representante do cordeiro, diga-me, gritou o infeliz, por que estas coisas se dão? Por que meu filho foi aprisionado neste corpo monstruoso? O benfeitor, enternecido, respondeu. Não, prezado, ainda falta muito para que eu, de fato, seja um fiel representante de Jesus. Com efeito, para a tua pergunta, tenho recursos elucidativos apoiados na terceira revelação. Vejamos de maneira sucinta. Tu não desconheces completamente os mecanismos da lei. Sabes, por exemplo, que todos temos um corpo espiritual ou perispírito, que nos serve de instrumento para atuarmos no âmbito material e espiritual. Reencarnados, é por meio dele que nos ligamos à matéria. Ele é, portanto, o intermediário entre o espírito e o corpo material, no qual se liga molécula a molécula. Quando estamos fora do físico,
Continuamos com este instrumento semimaterial ou perispírito que conserva nossa identidade, permitindo-nos agir sobre a matéria em outro estado de vibração. De modo geral, todas as nossas atitudes, boas ou más, ficam registradas neste envoltório fluídico, que é apenas um instrumento do espírito. Os nossos pensamentos e sentimentos gravam neste vaso de fluidos nosso estado interior. Pensamentos superiores e sentimentos edificantes fazem as células espirituais iluminarem-se sob a atuação do ser. O contrário torna-as opacas, sem brilho, e ainda, quando nos desequilibramos e a maldade faz-se por nosso intermédio reincidentemente, o conteúdo mental desalinha-se de tal maneira que os pensamentos deformados pela maldade e as emoções perturbadas pelas atitudes morais inferiores desarranjam o corpo espiritual, a ponto de, em casos graves, estabelecidos pelas leis divinas, em um novo processo de reencarnação, em que o corpo sutil será a matriz, o molde do novo recipiente físico, ele, o perispírito, imprimirá no corpo denso informação as características morais íntimas que cada um de nós carrega na alma, ou as marcas dos nossos desatinos. Foi isso que aconteceu com o teu filho. Portador de severos desequilíbrios, num ataque de loucura foi levado pelas paixões. Entretanto, Deus é tão sábio que estabeleceu leis automáticas que regularizam nossa atuação no universo. Por toda parte existem mecanismos limitando a produção do mal. Preso à devassidão, abusando dos recursos sagrados da vida, a própria vida tratou de corrigi-lo, aconchegando-o no ventre materno, violentado sob sua indução, que lhe oferecerá as condições exatas para a expiação e a futura reparação. Assim, verificamos que Deus só criou o bem e que o mal aparece quando a criatura, usando do livre-arbítrio, ausenta-se das atitudes dignas. Contudo, a maldade não se sustenta por si e conduzirá sempre à obrigatoriedade da reparação, que produzirá inexoravelmente o bem àqueles que prejudicamos, harmonizando-nos com o universo divino, devolvendo-nos cedo ou tarde ao caminho do Senhor. Por toda parte, os olhos de Deus abençoam-nos por meio das suas santas e sábias leis. A reencarnação do teu menino, nestas condições, representa a presciência de Deus para com os perturbados da alma, numa espécie de dispositivo de segurança, pois que os editos divinos serão cumpridos por nós mesmos, uma vez que as leis de Deus estão em nossa própria consciência. Repara que não há castigo divino. O Pai não se utiliza destes recursos para punir seus bem-amados. Solicita antes a correção. Todas as nossas ações trarão necessariamente uma reação. E o corpo denso do teu filho reagiu sob os impulsos dos desequilíbrios morais registrados no perispírito, numa consequência natural e depurativa. Isso não quer dizer que a situação particular física do teu rebento seja regra absoluta para todos os outros casos. A lei geral é: toda e qualquer ação tem uma reação. Pensamentos e atitudes superiores fazem o espírito vibrar em harmonia com o universo. Pensamentos e sentimentos infelizes o desequilibram como ser espiritual. Os desdobramentos das nossas atitudes variam ao infinito, cabendo às leis divinas colocar-nos, cada qual, na situação adequada que objetiva a nossa recondução ao caminho do bem. No mundo, certamente existem os portadores de necessidades especiais por outros fatores. Os deficientes físicos e enfermos de toda a sorte por vários motivos. Um corpo em desalinho representa alguém em provas ou expiações que luta pelo progresso interior. Com efeito,
Nem sempre um corpo são é sinônimo de saúde espiritual. Quantos se complicam e terão de enfrentar inevitavelmente os efeitos das próprias atitudes? Por isso, meu caro, aproveita a oportunidade também. Se amas teu filho verdadeiramente, se desejas fazer algo em benefício dele, abandona as regiões inferiores, larga os processos obsessivos sob as tuas ordens. Observa, estás antevendo teu futuro. Todos iremos renascer. Por que protelar? Aproveita enquanto é tempo. Usa do livre-arbítrio, pois que a lei, se é imperativa, leva em conta também as atenuantes da boa vontade na reparação de todo e qualquer delito. Lembra-te, o amor cobre uma multidão de pecados. Primeira Carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Aceita a reencarnação e volta a conviver com ele, sob as bênçãos da fraternidade. Faze com que a tua vida tenha algo de verdadeiro. Nunca, respondeu o êmulo sentindo-se humilhado. Deseja mexer com o meu emocional para que eu acabe como ele, preso num corpo débil. Afaste-se de meu filho, disse Lourenço, ameaçando arrancá-lo dos braços do benfeitor. Em tempo algum abandonarei meu posto, e quando este corpo horrível, que reveste a alma do meu menino, perecer, eu mesmo estarei aqui para recebê-lo e salvar o seu espírito. Meu amigo, disse a entidade veneranda, não somos os teus adversários, nem desejamos o teu mal. Não viemos sequestrar o teu querido. Enquanto permaneceres na perseguição, nunca terás felicidade plena. Valoriza este sublime momento. Desejamos abraçar-te sob as bênçãos dos sentimentos superiores. Jamais! Nesse interim, Maria, a bem-amada de Ventura, apareceu ao lado do benfeitor sustentada por Álvaro. Intensa luz foi projetada no local. Quando o tirano viu a antiga companheira, vacilou. Ele estava diante das criaturas a que mais se afeiçoara e defronte ao convite de reformar-se intimamente. Mas, tomado pelo orgulho, sentindo-se espicaçado pelos olhares amorosos, interpretados por ele como afronta, começou a urrar como fera acuada e cutilada. Não conseguirão me vencer. Maria, maldita, pensa que esqueci sua traição? Afaste-se do meu filho, ou sua mãe pagará mais caro ainda. Foi nesse clima que o protetor do menino o transferiu, em desdobramento, para os braços da antiga meretriz. Ela o acolheu com ternura tão maternal que arrancou lágrimas do déspota. — Devolve o meu menino! — pediu Ventura, sufocado pela emoção. — Não, meu filho — respondeu Álvaro. — Enquanto cultivares ódio e destruição, nunca terás o teu menino. Não vês que quanto mais persegues os outros, quanto mais processos obsessivos engendras, mais longe estarás do teu rebento? Pensa em tudo isso e coloca o amor acima da tua vaidade e orgulho tolos, que te impedem de viver em efetiva felicidade. Os benfeitores entreolharam-se fraternalmente, despediram-se de Ventura, emitindo-lhe sinceras vibrações, tomaram de Maria e o menino, desaparecendo do campo de visão do tirano, buscando as regiões tranquilas, a fim de fortalecerem o pequenino, auxiliando-o na expiação terrena. Quando as entidades bondosas desapareceram, vendo-se sozinho na choça, enquanto os tutores materiais do seu filho dormiam, Lourenço aguardou que se desdobrassem, recepcionando-os. Diante da fúria de Ventura, o casal tremia. Ele queria vingança, iniciando assim uma luta corporal com o alcoviteiro e a libertina. Ordenou horas depois aos seus comparsas
que excursionassem com eles por regiões tenebrosas e que os torturassem todas as noites quando se desenlaçassem, por ocasião do sono físico, iniciando ali mais um processo de vingança e perseguição. Em regiões maiores, Álvaro, o mentor espiritual, acompanhado de Maria e outros tarefeiros, reunia-se para tomar novas diretrizes. O abnegado orientador trazia nos braços, em situação semiconsciente, o filho amado de Lourenço. Os olhos do benfeitor estavam marejados. De alguma forma, sentia-se ligado à aventura. Desejava fazer alguma coisa que pudesse beneficiar aquelas almas cujo coração endurecido jazia nas teias do orgulho e da vaidade. Envolto na mais pura emoção, Álvaro buscou os ajudantes com os olhos luminosos, acrescentando em seguida estas lúcidas orientações. Caríssimos irmãos, nosso dever não é de reprovação, não devemos julgar as criaturas sob o peso do orgulho, pois que desconhecem ainda a felicidade que a alma desfruta quando consorciada com a simplicidade, humildade e fraternidade. Devemos, com isso, representar pelas nossas atitudes a misericórdia do Pai. É certo que Dante Ventura não está abandonado no mundo. Suas próprias atitudes pretéritas colocaram-no diante desta situação expiatória. Ele é um nosso irmão que, perante as leis universais, foi convocado à própria reabilitação. Ainda por quase um decênio permanecerá neste estado lamentável, até que, desprendido do corpo totalmente, pela lei da desencarnação, retorne para este plano onde a consciência sofrida e a alma amargurada o farão refletir sobre a sua própria vida. Oremos, então, todos, rogando a Deus o ampare. E, colocando a destra sobre a fronte do menino, fez prece mental, estimulando a consciência adormecida do assistido. Aos poucos despertava e tomava posse, sob a atenção do mentor, de sua consciência imortal. Quando acordou e reconheceu o ambiente, gritava, fugindo dos braços que o acolhiam, ao mesmo tempo em que dizia: Malditos, canalhas, afastem-se de mim! Por quais mistérios me atam àquele corpo? Por quais motivos me castigam? Não sabem que meu pai tem autoridade e que não podem fazer isso comigo? Pai! Clamava Dante. Pai, tira-me daqui! Referindo-se a Lourenço Ventura. Nesta hora, Álvaro apacentou com ternura. Calma, irmão. Não somos carrascos. Não estamos aqui para maltratar-te, e sim para envolver-te no mais puro carinho e nas mais sinceras vibrações. Toda a tua vida, todos os teus desatinos, legaram-te um corpo débil. Teu espírito, todavia, continua guardando os atributos que o vaso físico momentaneamente embota. Tuas conquistas e capacidades intelecto-morais jamais se perderão. Desejamos auxiliar-te no que for possível. Sim, retrucou o enfermo, há um meio de auxiliar-me, matando-me na carne e libertando-me da prisão. Não, meu filho, para o teu bem não será possível. Se guardas lucidez das tuas atitudes, deves recordar de que foste tu mesmo que caíste na própria armadilha. Queremos confortar-te, estimulando-te na suportação desta experiência, porque será o início do teu progresso moral. Vocês não sabem o que estão falando, não entendem nada de sofrimento. Colocaram-me com loucos. Todos os dias eles me torturam, diuturnamente me açoitam, chamam os vizinhos para debocharem de mim, como se eu fosse uma fera exótica, uma aberração da natureza. Eu desejo me locomover, mas as pernas atrofiadas não atendem ao meu comando. Eu quero falar,
mas a língua trava e os dentes me torturam. Vejam, isso não é justo. Ora, meu irmão, o que entendes por justiça? Perguntou o mentor entre sério e bondoso. Lembras-te dos teus atos de vandalismos, dos processos obsessivos, das pessoas que conduziste ao suicídio, dos mais de 500 casos de estupros ligados diretamente à tua influência? As vítimas que espancaste, os seres que torturaste, os medos que imprimiste, as loucuras que induziste e muitos outros crimes hediondos? Durante anos foste o representante da iniquidade, agora é a própria vida que te exige a reparação. Tua violência e teus desequilíbrios sexuais precisarão ser abafados num corpo que te permitas a suportação silenciosa, como que num processo de decantação. Impedido de exteriorizar essas forças, naturalmente elas se aquietarão. E, à medida em que enfrentares valentemente esta expiação, outros sentimentos hão de emergir. Necessitando do auxílio do outro, aprenderás a humildade. Deus enviar-te-á criaturas bondosas que, encarnadas, ensinar-te-ão o verdadeiro sentido da caridade. Terás o toque da fraternidade e não as carícias da sensualidade. Receberás o ósculo da piedade e não o beijo da sedução. Isso será apenas o início do preparo para o teu processo de reequilíbrio, se souberes valorizá-lo e se te encheres de ânimo, passarás por estas experiências de maneira menos penosa. Coragem, estaremos contigo. Aprende a orar, avalia desde já este momento sublime em que Jesus vem em busca de mais uma de suas ovelhas. E, porque o filho de Lourenço trazia as mãos na cabeça e os olhos em lágrimas, caracterizando dor e desespero, o mentor julgou oportuno devolvê-lo ao estado de semiconsciência, orientando ao seu protetor de encarnação que o sustentasse e dele não se afastasse, mantendo a proteção que lhe fora concedida desde a concepção. E, aproveitando a presença de Maria, delegou-lhe a tarefa de auxílio, influenciando a progenitora de Dante, aguçando-lhe o instinto materno, ajudando-a na sagrada missão da maternidade. Em seguida, determinou que o espírito, parcialmente liberto, fosse devolvido ao corpo. Enquanto isso, Ventura programava novos ataques. Envolvido em ódio terrível, o tutelado de Álvaro retornou para a cidade das trevas, a fim de que pudesse dar novas ordens aos seus capangas. Num acometimento de fúria, pediu informações sobre Casimira e fora cientificado de que ela conseguira fazer com que o Sr. Alicante tivesse contato com o Consolador, o que o deixou insano e descontrolado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.